Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui no estúdio a pré-candidata ao Senado pelo PSOL, Sara Azevedo. A gente continua ouvindo aqueles que pretendem disputar o Senado nas eleições deste ano. Sara, bem-vinda, bom dia, prazer recebê-la mais uma vez aqui no estúdio. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Patrícia. Bom dia, Sara. Bom dia a todos que estão ouvindo aqui a Rádio Super, obrigada pelo convite. Mais uma vez a gente está aqui conversando sobre política, é importante nesse momento que pede renovação e pede disputa e pede que a gente discuta política, né? É verdade, é importante a gente discutir mesmo. Sara, para começar, nós temos uma disputa ao Senado que aparentemente, segundo as pesquisas, está muito aberta. Nós temos vários nomes já conhecidos do eleitorado, mas nenhum deles conseguiu ainda despontar a ponto de ser franco favorito. Tem o seu nome também, que é um nome que eu classificaria como um nome um pouco mais novo do que muitos dos que estão disputando. Como é que você pretende fazer para se fazer mais conhecido e para tornar sua candidatura competitiva diante deles? Bom, primeiro que justamente o momento pede renovação. Nós estamos falando de um cenário de um país que acaba de sair de 2 anos de pandemia. É um novo momento, é uma nova conjuntura, um processo de crise que se abriu no país, absurda, em que a população, voltamos ao mapa da fome no mundo, e isso não é pouca coisa para o nosso país. E ainda, nós estamos no estado onde 4 a cada 10 mineiros recebem até um salário mínimo. Isso mostra que existe uma crise brutal, que nenhuma das saídas apresentadas foram aprovadas pela população. E as pesquisas indicam isso porque justamente precisam de caras novas, nomes novos para serem feitos. E ainda, nas pesquisas, ainda sou a única mulher na disputa. Então mostra que existe também uma nova, um sentimento necessário aí para colocar que as mulheres que já vêm numa crescente de lutas, um processo de construção de direitos, de disputa por direitos, também queiram ser representadas. Então, acredito que o perfil que a gente vem construindo, de ser uma mulher lésbica, trabalhadora da educação, que conhece na base o que a gente está vivendo, que vivenciou, e, enfim, a educação foi um dos temas que mais foram citados durante a pandemia. Então, acredito que a partir disso a gente consegue construir a imagem, mas não somente imagem, mas construir uma política que de fato seja para ouvir a população, que eu acho que é isso que a gente precisa hoje, é ouvir o que as pessoas querem para esse cargo que a gente está disputando. Uma das bandeiras, né, que você defende, acabou de falar, é educação nas escolas. Você é mulher lésbica. E sobre essa questão da educação no quesito LGBTQIA+, qual seria a pauta mais urgente para que haja uma transformação da mentalidade tanto de educadores, de pais e até dos alunos que convivem com esses alunos? Eu acredito que um dos pontos primordiais para a questão LGBTQIA+, hoje no país, tem a ver com sobrevivência ainda. O país ainda é o que mais mata LGBTs no mundo. Então, isso não dá para a gente negar. Então, as pautas de sobrevivência são pautas importantíssimas. Pela primeira vez na história, nós tivemos dados sobre a nossa população LGBTQIA+, que foi a partir do IBGE, dados oficiais, porque os dados que nós tínhamos eram dados feitos pelas próprias ONGs. Então, agora a gente tem dados oficiais, ainda que são inconclusivos, mas são dados oficiais. Então, a partir disso, a gente pode postular políticas públicas para o processo. As escolas precisam ser mais abertas a esse espaço, porque quanto mais jovem, mais estão se descobrindo LGBTs hoje, porque é um processo de experimentação, de experiências que estão se passando e que são necessárias para o processo de desenvolvimento. E é nesse espaço que a gente precisa formar pessoas que possam estar como parte para receber a população LGBT, porque a escola também é um espaço onde tem maior número de evasão. E se você tem evasão, você não dá condição de formar a população LGBT e, portanto, ela não vai entrar no mercado, não vai entrar no mundo do trabalho. Então, as condições elas vão se dar a partir disso. Então, a escola é um grande berço para isso. E eu acredito que nele a gente vai precisar ter uma melhor formação dos profissionais e ainda um espaço que as pessoas possam receber e acolher uma população tão oprimida e que morre de medo também, porque nós temos aí o tanto de situações de morte que tem saído da população LGBT.
Ainda falando da escola, hoje no programa Bom Dia Super, que é anterior ao Super N, que até eu que apresento, o professor Daniel Machado, ele trouxe uma polêmica aqui na nossa coluna Transformar Educação, que é sobre o uso do banheiro, digamos, banheiro comum por alunos trans. Teve uma polêmica de uma escola, não sei se você acompanhou essa semana aqui em Belo Horizonte, e muitos pais, muitos profissionais das escolas também, e os alunos, os coleguinhas, são contra esse uso do aluno trans, da aluna trans, do banheiro que é coletivo ali. Eles falam que tem que ter um banheiro para eles, enfim, não aceitam. O que a senhora pensa sobre isso? Qual que seria o caminho para poder mudar essa realidade, não só nas escolas, né? Banheiros coletivos em geral. Então, os banheiros ainda são uma pauta. Veja bem, a gente está falando de banheiros de escola, banheiros públicos. É uma pauta que não deveria existir. Levando em consideração, inclusive, que no Senado, somente 6 anos atrás, que teve banheiro feminino. Então, a gente já tira por aí um pouco que a ideia com relação a isso ainda é muito atrasada, muito retrógrada. Mas eu acredito que existe uma questão que a gente ainda separa muito banheiro masculino e feminino. Em geral, as escolas têm banheiro menino, banheiro de meninas, nisso. O debate que está ocorrendo justamente com essa aluna e que foi exposta arbitrariamente por um vereador, mostra que desconhece essa realidade. Quando há uma negação do uso do banheiro, tem a ver com a negação do gênero dessa menina, desse menino. Então, quando é uma negação a isso, nós precisamos discutir. Então, bom, para que então, qual é a dimensão que a gente vai dar para esse processo? Então, acho que é um processo que a gente precisa amadurecer. Os adolescentes e crianças ainda são adolescentes e crianças em formação. Nós temos que dar oportunidade dessa formação e não reforçar um elemento que promove o ódio por causa do uso de banheiro. Qual é a diferença? Nas nossas casas nós temos um único banheiro muitas vezes. E quando tem, porque ainda temos a situação de vulnerabilidade social aí colocada. Mas nas nossas casas, ainda mais uma escola que é uma escola particular, então nós temos um público aí de crianças e adolescentes que vem de uma camada que tem casa com um banheiro. Não tem um banheiro próprio somente para o menino, um banheiro próprio para a menina. Nós temos um banheiro comum. Num espaço público, nós estamos fazendo uma formação de como que vai ser o uso público e comum desses espaços. Então, se você não permite que esses alunos possam ter esse espaço, a gente também deve estar reforçando mais ainda uma exclusão, um processo de dizer, você é diferente, você não pode estar aqui. É como se você dissesse, esse aluno não pode estar aqui nesse espaço. Ainda na seara da educação, a gente noticiou hoje aqui que a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou um projeto de lei que proíbe o uso de linguagem neutra nas escolas. Essa é uma pauta muito contrária àquilo que o pessoal defende. Como é que você avalia a aprovação desse projeto ontem? Inclusive eu estava lá ontem, tentei entrar nas galerias, não conseguimos entrar por conta do número de pessoas que foi mobilizada a estarem lá para aprovação desse projeto. É um projeto que, na verdade, como a minha companheira de partido, Bela Gonçalves, falou na própria tribuna, é um projeto inútil, porque ele não responde ao que de fato acontece. Eu não desconheço que exista na grade escolar, na matriz escolar, inclusive da LDB, porque a LDB fala que é a grande marco constitucional hoje da educação é a LDB. E não existe esse debate com relação à inclusão da linguagem neutra hoje dentro das escolas. Ainda mais, assim, inclusive porque está legislando pelas escolas municipais, apesar de falar que vai apresentar para as escolas particulares. Mas o que determina regimentalmente o conteúdo que vai ser lecionado nas escolas é os parâmetros curriculares nacionais, a LDB, a BNCC. Então, a Base Nacional Curricular Comum. Então, portanto, você tem aí um inútil, porque não vai, ele é inconstitucional, 2, ele não corresponde à real necessidade das escolas, e 3, é um debate para esconder o que de fato está acontecendo e não discutir o que é o cerne do problema, onde nós estamos vendo uma situação em que os estudantes estão voltando para as escolas depois de 2 anos com condições bem piores do que estavam antes, porque é um processo de readaptação ao processo de ensino-aprendizagem. Nessa readaptação, demora um tempo. A readaptação demora
as condições. Nós estamos vendo sérios casos de estudantes com a saúde mental debilitada, com uma série de casos de depressão muito forte, acelerada, com suicídios. Então você tem aí uma série de outros problemas que poderiam ser resolvidos na escola e que está sendo escondido através dessa fumaça que é o debate da linguagem neutra, que no caso é inútil, não vai resolver e não vai responder absolutamente nada das necessidades desse estudante e dessas famílias. Pessoalmente, você é a favor da tal linguagem neutra que se diz aí? Sou porque eu acho que a linguagem neutra ela inclui as pessoas que estão sendo excluídas. Se a pessoa, você pode, Rodrigo, o seu nome é Rodrigo, você se reconhece como Rodrigo e você vai responder pelo Rodrigo. Se a pessoa não se reconhece com isso, por que ela não pode ser reconhecida pelo como ela quer ser conhecida? Essa é o cerne do debate. Porque a linguagem neutra, ela na verdade, ela é um fator de inclusão com relação à população LGBT, especialmente a população travesti, transgênero e transexual e não binária, que não se reconhece e tenta se encontrar nesse mundo que é tão difícil. Seria uma pauta no Senado, até porque você fala que, por exemplo, a LDB, que é o grande norte da educação no Brasil, não tem nenhum trecho que determina que haja isso ou que haja aquilo. Seria uma defesa no Senado, por exemplo, até porque essa é uma pauta que obviamente precisaria ser discutida no plano federal. Eu acho que é uma pauta que deveria entrar na formação desses profissionais. Porque nenhum profissional da educação básica, da rede básica de ensino, teve essa formação justamente para conseguir aplicá-la. É um debate que ainda está nos processos de pesquisa, de debate, de construção dentro das universidades. Eu acho que tem que passar por um processo. Esse processo passa pela formação, desde o ensino superior, das camadas do ensino superior, para chegar na rede básica. Então, eu defendo que exista esse processo, porque a partir dele a gente vai desenvolvendo os debates. Acho importante que exista o debate. E acho que, inclusive, a gente precisa amadurecê-lo para, de fato, chegar a esse plano. Acredito que esteja acontecendo já. Talvez seja, inclusive, daqui a um tempo, seja inevitável que a gente faça. Então, talvez seja assim. Ô, Sara, você, candidata ao Senado, mulher, lésbica assumida, até casada há 11 anos com a... Sou casada há 6 anos. 6 anos. Com a Juliana. 8 anos de relacionamento. Pois tá aí nessa atuação toda, vem do partido, está concorrendo ao Senado pelo PSOL, que é um partido de polêmicas para as mentes mais conservadoras, vamos dizer assim. E você, no início aqui da nossa conversa, você citou os desafios da mulher, E foi até pauta recente aqui também do Café com Política, a representatividade da mulher na política, enfim, os preconceitos, as dificuldades. No seu caso, você, que já tem esse perfil assumido, você acredita que você vai enfrentar muito mais dificuldades no Senado do que enfrentaria normalmente? O espaço nosso na política sempre foi regado, Sempre foi legado, sempre foi marginalizado. Seja enquanto mulher, seja enquanto uma mulher lésbica. Então, agora, na disputa do Senado, amplia, porque amplia a visibilidade e, com isso, uma horda de conservadores que vão vir para tentar difamar, para tentar causar uma série de violências que são violências simbólicas, mas são violências psicológicas também, portanto vão fazer, e já fazem. Nas redes sociais são uma série de coisas que a gente lê, que a gente ouve. Uma das mais clássicas é falar sobre a imagem, então, é gorda, não sei isso, é aquilo, é Maria Macho. Então, esses tipos de falas a gente ouve recorrentemente e não fala nada dos projetos e debates políticos que a gente tem para dizer. Então, eu acredito que nesse espaço que tem maior visibilidade, é maior também a violência. Então, a resistência em estar nesses espaços é o que nos garante justamente enfrentar todo esse tipo, essa série de opressões, essa série de violências que a gente sofre. Então, só de estar aqui, só de estar nessa bancada aqui hoje com vocês, já é um processo de resistência tamanha, porque a gente consegue dialogar, debater temas que são outros, temas que são importantes para a política nacional, para toda a população, que a gente fala sobre tudo que nós somos, mas também falamos para
todos os restantes, porque quando a gente está incluindo e debatendo as questões LGBTs e as questões das mulheres, nós estamos falando de toda a população, não estamos falando somente de um nicho. Porque aquilo que a gente defende e deseja é aquilo que toda a população defende e deseja, que são direitos, que são garantias de sobrevivência, que é a garantia de moradia, que é a garantia de transporte, que é a garantia de segurança, que é a garantia de, enfim, de uma série de direitos que nos são negados. Na sua avaliação, o que a gente precisa fazer para vencer, muitas vezes, a confusão que existe entre a discussão de direitos civis com religião e religiosidade? Que a gente tem visto, muitas vezes, uma linha muito tênue entre esses dois aspectos e as discussões se tornam, às vezes, rasas. Então, acho que a gente precisa, na verdade, discutir cada qual no seu cada qual. Então, as questões de gênero e sexualidade não necessariamente envolvem religião, a não ser que o sujeito seja parte de uma religião. E aí tem a ver com como que isso vai se desenvolver com o sujeito, com a pessoa. Outra coisa são as relações gerais. As relações entre nós, seres humanos, não são regidas necessariamente por religiões. Apesar de que muitas pessoas, uma boa parte da população, é também orientada espiritualmente, pela fé, aquilo que acredita, pelas religiões. Então, nisso, existem duas coisas que são totalmente diferentes. Então, para mim, não tem como uma legislar sobre a outra, né? Nem as questões de gênero e sexualidade podem legislar sobre as religiões, a não ser que isso fira, viole, construa um elemento de ódio na população, etc. Como também a mesma coisa serve para as religiões, também não podem interferir sobre as relações que existem, são humanas e são naturais. Eu queria até te fazer uma outra pergunta nesse sentido, que eu tenho visto muita gente que é das alas conservadoras dizendo o seguinte: o pessoal LGBT quer implementar uma ditadura, LGBTQIA+, que agora é o termo correto, né? Quer implementar uma ditadura daquilo que eles pensam. O que vocês buscam efetivamente? Eles acusam vocês, por exemplo, de quererem incentivar que as pessoas sejam LGBTQIA+. Que tipo de resposta você dá para esse tipo de acusação? Eu vou dizer que a gente já existe. Não dá para dizer que a gente não existe. A gente existe. Nós somos de carne e osso, nós somos materiais, nós estamos aí. Nós somos na base da população, nós somos trabalhadoras e trabalhadores. Nós temos pessoas em todos os espaços da sociedade. Então, vai negar que essas pessoas existem? Elas existem. Nós existimos. E eu acho que essa é a grande questão. É o grande X da questão. A gente não quer impor nada. A gente quer direito. Eu quero ter o direito de ir e vir sem sofrer nenhuma violência na rua. Eu quero ter o direito, como qualquer outra pessoa, de casar. Eu tive esse direito e eu quero manter esse direito. Eu quero ter o direito de poder ter as minhas relações que são minhas, que são sujeito individual, que elas sejam garantidas. Então, ou seja, eu quero ter o direito a ter os mesmos direitos que qualquer pessoa tem. Sendo ela hétero, sendo ela homo, sendo ela bi, sendo ela travesti, transexual, não há diferenças. Nós somos seres humanos, nós precisamos ter as mesmas condições de direitos. Antes da gente ir aqui para nossa hora do bate-pronto, eu queria falar um pouquinho de política partidária, Sara. O PSOL hoje é um partido que no plano nacional deve caminhar com o ex-presidente Lula, né? E isso já está se encaminhando cada vez mais. Aqui no plano local a gente tem uma diversidade desse pensamento, porque o PSOL foi contrário à aliança de Lula com Calil. E Lula hoje tem um candidato, um pré-candidato ao Senado, que é o atual senador Alexandre Silveira. Como é que vocês pretendem lidar com isso? Porque no plano nacional o partido apoia o ex-presidente Lula, mas no plano local existe uma candidatura, uma hoje ainda pré-candidatura, que é efetivamente apoiada por ele, que é do Alexandre Silveira. Bom, primeiro que o PSOL tomou uma decisão importante que tinha a ver com os cenários políticos colocados. Eu acho que a primeira tarefa que nós temos, justamente pelas defesas que nós temos, é dizer que a nossa tarefa número 1 é derrotar o Bolsonaro e, com isso, derrotar o bolsonarismo. Nós temos essa tarefa muito clara para nós, e como tarefa mesmo, porque depois de 4 anos de governo e de tudo que nós vivenciamos, com o genocídio de mais de 600 mil pessoas a partir do que foi a pandemia, e ainda com uma situação de miserabilidade, a alta dos alimentos, as condições de vida precárias, a derrota do Bolsonaro é necessária. E por isso, nós que estamos juntos com o ex-presidente Lula
para vencer essas eleições, porque a partir disso nós vamos ter condições melhores de fazer uma disputa da sociedade que a gente consiga colocar tantos esses elementos das necessidades que nós temos, que são necessidades emergenciais, como também dos debates políticos que são da ordem para a gente conseguir avançar na sociedade. Então, a partir disso, nós estamos com o Lula para a defesa dele, e eu espero que a gente vença em primeiro turno. Eu acho que isso não dá mais para a gente continuar e postergar mais tempo. A partir disso, é uma definição nossa do pessoal já fazer campanha e fazer essa vitória no primeiro turno. Agora, em Minas, nós temos uma condição sine qua non, e justamente nós temos divergências. Eu acho que esses apoios que nós construímos, essas alianças que nós construímos, não podem esconder as divergências que nós temos, inclusive porque somos partidos diferentes. Nós temos divergências, inclusive com relação à avaliação do que é o próprio Calil, o que é o próprio Alexandre Silveira. Inclusive, como senador, acabou de não assinar a CPI do MEC. Nós somos a favor da CPI do MEC, que foi feita agora no Senado, inclusive a partir do que foi a proposição do senador Randolph Rodrigues, que é da rede, parte da nossa federação. Então, essas diferenças não podem ser escondidas. Nós estamos dispostos e nós vamos construir com todo o afinco a campanha do Lula em Minas Gerais. Nós já estamos fazendo isso hoje em todos os espaços por onde andamos. Nós vamos continuar fazendo e continuamos em diálogo com o Lula e com o próprio PT, que é quem organiza de fato esse processo. Mas as nossas diferenças não vão deixar de falar. E nisso nós estamos apresentando através das nossas candidaturas, seja da professora Lorene Figueiredo, professora da UFJF, como também da nossa candidatura ao Senado, que tem essa característica, esse papel hoje de ser a única candidatura de esquerda, de fato, dentro dessa disputa hoje do Senado, a partir dos nomes colocados até então. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Você já conhece o quadro, perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong comigo e com a Patrícia, combinado? Vamos lá. Vamos começar então com esse tema aqui. Maior desafio como pré-candidata ao Senado? Vencer essas eleições. Prioridade como senadora, caso eleita? Apresentar projetos que sejam de fato vinculados ao povo. O duelo Lula-Bolsonaro? Lula. Alexandre Silveira, o candidato de Lula ao Senado em Minas. Um candidato que hoje tergiversa bastante sobre o que é a população e o que é a proposta hoje da esquerda ou do campo progressista. Romeu Zema? Hoje, um governador que não corresponde ao funcionalismo e aos trabalhadores de Minas. Sara Azevedo por Sara Azevedo. Uma mulher lésbica, professora, que quer muito fazer a diferença hoje em Minas Gerais. Sara Azevedo, pré-candidata ao Senado pelo PSOL em Minas Gerais, nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Sara, obrigado pela visita, prazer falar contigo. Obrigada, Rodrigo, obrigada, Patrícia. Muito obrigado por esse espaço e eu espero que a gente se encontre mais vezes aqui durante o processo eleitoral e até mais depois disso. Obrigada, Sara, foi um prazer. Prazerão.